Shabbat Shalom. Eu convido vocês que estão conosco presencialmente a abrir suas Bíblias em Números, capítulo 27, do versículo 12 em diante. Nós vamos falar hoje de duas situações que são marcantes. Uma na vida de Moisés. Moisés teve uma vida totalmente atribulada. De príncipe no Egito, com todas as mordomias, ele se torna um fugitivo, criador de ovelhas. Lá no Egito, um pastor de ovelhas, ele era muito mal visto. Havia uma certa rejeição por parte dos egípcios para aquelas pessoas que cuidavam de ovelhas. A ovelha era uma divindade para eles. E aquelas pessoas que cuidavam de ovelhas, elas matavam as ovelhas. E aquilo era uma coisa tremenda. E de repente, Moisés, que fora criado como egípcio, ele nasceu de um lar israelita, mas a sua essência, a sua criação, a sua formação era de um egípcio. E de repente ele se vê agora como um pastor de ovelhas. E durante 40 anos ele ficou aonde? Em Midian. Distante da sua família, distante da sua posição, sem muita perspectiva, porque no Egito ele tinha a possibilidade de tornar-se o rei, o faraó. E ali? Ele era apenas o quê? O genro de Jetro. Não havia a menor possibilidade dele ter uma posição social melhor. E de repente ele tem um encontro com Deus. E isso acontece com todos nós. Um dia de nossas vidas nós vamos ter um encontro com Deus. E é nesse momento que as coisas começam a mudar. Quando você tem um encontro com Deus, você vai ter que rever os seus conceitos, as suas maneiras de pensar. Durante 40 anos, ele pensou como egípcio. Durante mais 40 anos, ele agora pensa como um pastor midianita. E agora ele vai ter que rever todos esses conceitos e ele vai ter que se colocar como um libertador. Agora, como ser um libertador, sendo ele um homem de 80 anos, ele mesmo vai alegar a Deus que ele tinha dificuldade para falar. A Bíblia não esclarece qual era a dificuldade. E agora ele vai tornar-se um libertador. A história todos nós conhecemos, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a pessoa de Moisés. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Naquele momento que ele estava vivendo. Porque lá no Egito ele não era muito manso, não. Ele, no primeiro momento ele matou um indivíduo. Então ele não era tão manso assim. Mas a vida fez com que ele se moldasse. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Isso não existe. Nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos mudar a maneira de viver. Podemos prosperar. Podemos crescer. Uma das maiores poetisas brasileiras, Cora Coralina. Para quem não conhece, procure conhecer. É a maior poetisa brasileira. E quem faz faculdade deveria saber. Por quê? Porque aos 80 anos ela começou a soltar as poesias dela, depois que o marido morreu. Era casado com um homem grosseiro, rústico, mas ela não perdeu tempo. Ele morreu? Choro, mas agora solto minhas poesias. Ela tinha a idade de Moisés, quando Moisés tornou-se o libertador. E muitas vezes você acha, eu estou muito velho para mudar de atitude. Eu estou muito velho para mudar de vida. E não é verdade. O fundador do Bradesco tinha 60 anos. Do KFC
60 anos. E outros mais, todos eles começaram com uma idade que as pessoas hoje estão querendo parar de trabalhar. Por quê? Porque eles começaram a ver o mundo de outro aspecto, com outro olhar. Não com o olhar da arrogância, mas eles começaram a perceber que eles poderiam fazer algo diferente. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos fazer algo diferente. Precisamos ser melhores naquilo que fazemos. E durante mais 40 anos, Moisés caminhou com aquele povo e por um erro fatal, o maior sonho da vida dele não foi realizado. Deus havia ordenado que ele falasse que a água sairia da rocha através do poder de Deus. Todo mundo sabia disso, mas precisava falar, porque eles poderiam, não, mas nós sabemos que é isso. Não, mas ele tem que falar. O que nos significa isso? Nós temos que falar do amor de Deus, do poder de Deus. Se você está hoje bem, é porque Deus está abençoando a tua vida. Porque tem milhares e milhões de pessoas que estão muito mal, infelizmente. Se você está comendo, se você tem o seu carro, se você tem sua casa, se você tem alguma coisa para cobrir a sua cabeça, é motivo do quê? De agradecimento. E naquele momento, naquela atitude, talvez nós possamos achar que foi uma severidade excessiva. Não. Precisava dar um exemplo, porque as pessoas sabiam daquilo. E a quem mais é dado, mais é o quê? Cobrado. Muitas vezes as pessoas, elas falam, nossa, mas você é muito rígido. Não é que eu sou rígido. A vida faz com que você se torne assim. E nós somos formadores de opinião, você é formador de opinião. E que opinião você quer que se forme na sua vida? E em virtude disso, Deus chama Moisés. E diz o seguinte, você não vai entrar. E Moisés insiste. E Deus diz, chega, eu já falei, você não vai entrar e fim de conversa. É uma das únicas vezes que nós vemos Deus com uma rigidez como esta. Conhecendo o amor de Deus, eu tenho certeza que aquele momento foi um momento difícil para Deus. Mas ele precisava dar uma lição para o povo. Que o grande homem, o grande Moisés, por um ato equivocado, não entrou na terra prometida, que era o seu maior sonho. No versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés, suba esse monte da serra de Abarim e veja a terra que deu aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Deus não disse, você vai morrer. Vai ser reunido. Porque aqueles que morrem no Senhor, eles não morrem. Eles são reunidos aos seus antepassados. Porque a ressurreição é uma promessa para todos aqueles. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Agora Deus está explicando a ele por que ele e Arão não entraram na terra prometida. Deus tem essa característica. Ele não lhe pune se não falar o motivo. E quantas vezes nós sabemos que aquelas punições que a gente recebe, a gente sabe a causa. Ah, não sei porque está acontecendo isso. Sabe? Basta apertar um pouquinho que o bicho grita. Não tenha dúvida. Já cansei de as pessoas virem pedir conselho. Ah, minha vida está uma loucura. E eu não sei o que está acontecendo. E eu digo, você sabe? Não, não sei. Você sabe? Não, não sabe. Aí ele fala, é verdade, eu sei. Porque as pessoas pensam que enganam quem? Não vem punição sem causa. Não tem. Às vezes você é inconsciente. Você faz aquela coisa equivocada inconscientemente. E numa conversa você acaba a ficha caindo. Olha, foi por isso que aconteceu.
Mas aquele acontecimento não é para que você sofra, é para que você melhore naquele ponto. É isso que nós temos que entender. Quando você passa uma provaçãozinha, o que acontece? Você fica desesperado, mas é Deus te curando, é Deus tratando. Eu aprendi isso muito na minha vida profissional. Quando eu comecei a trabalhar por conta, a gente que trabalha por conta é complicado. Porque quem trabalha de empregado sabe que tem aquele salário no final do mês, 13º, férias. Quem trabalha por conta não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. No dia seguinte ele pode ganhar pelo ano. Ou de repente ficar um ano sem ganhar nada. E é muito difícil você administrar isso. Então você tem que ter uma mentalidade sabendo que aquilo não é daquela forma. E tem pessoas que é assim. Ele ganha uma fortuna hoje, no dia seguinte ele acabou porque acha que vai ganhar de novo. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Aqui no bairro mesmo tem um amigo. Ele ganhou uma grana extraordinária. Dava para ficar tranquilo. De um Fiatzinho, aqueles antigos, ele começou a andar com Corolla para baixo, para cima. E eu falei, isso não vai dar certo. E hoje ele está andando de a pé. Por quê? Porque ele não soube administrar o que Deus colocou na mão dele. Moisés sabia que ele deveria honrar a Deus. Mas há dias que você fica com a mente turbada, meio cansado. Né? E diz assim, Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade. Aqui Moisés já percebeu que a coisa não tinha mais o que fazer. Aí ele se preocupou com o povo. Que seja uma pessoa que possa fazer o quê? Liderar. Para conduzi-los em suas batalhas. Para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-se apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e toda a comunidade o comissione na presença deles. Outra coisa, irmãos. As pessoas não valorizam alguns aspectos espirituais. Ele era um homem cheio do Espírito. Deus ordenou, impõe as mãos sobre ele. Que toda a comunidade reconheça esta autoridade. E continuando. Dele parte da sua autoridade. Dele parte, não de tudo. Porque o resto ele tinha que alcançar por ele mesmo. E é o que vai acontecer. Josué vai ter muitos problemas. Nós vamos ver adiante que ele vai ter muita dificuldade para ser aceitado. Para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez com que o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E hoje as pessoas dão pouco valor. Por isso que é muito complicado quando você unge uma pessoa para algum ministério. Porque se essa pessoa não dá valor àquilo, a vida daquela pessoa vai ser difícil, vai ser complicada. E a vida da comunidade também vai ser problemática. E aqui nós vemos 3 partes. Coloque a sua mão sobre ele. Passe uma parte do seu dom. Leve ao sacerdote Eleazar. O Urim, ele vai tirar a sorte. Do Urim Tumim. Leve para o povo, e o povo vai reconhecer a sua autoridade. Então nós vemos que mesmo nós, em uma situação em que nós sabemos que nós não vamos poder continuar, nós temos que preparar pessoas para dar continuidade ao trabalho. Como nós temos feito. Nós temos preparado pessoas, aos pouquinhos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O mundo é complicado, principalmente na época que nós estamos vivendo.
Esses dias eu fui visitar um amigo para conversar com uma pessoa que nós precisávamos de uma cuidadora. E eu sabia que a esposa dele era cuidadora. E eu conversando com ele, ele falou, olha, ela está cuidando de uma senhora aqui do lado. E eu perguntei, e o filho dela? Não, o filho dela morreu. A mãe tinha 90, o filho tinha 60. O filho morreu, a mãe ficou. Olha que coisa, fora dos padrões normais. O filho cuidava da mãe, morreu, e a mãe ficou. Então nós nunca sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Nós não sabemos se amanhã você vai estar aqui. Então nós temos que nos preocupar em dar continuidade à obra que Deus colocou nas nossas mãos. Porque são vidas que estão sendo salvas. Às vezes você não percebe, às vezes você não nota. Mas eu tenho visto pessoas, toda semana eu recebo mensagem de pessoas de várias partes, dizendo, olha, aquela mensagem que eu escutei ali mudou a minha história. Aquela mensagem que eu escutei me ajudou. Ou aquela mensagem, sabe, fez com que eu tomasse uma decisão correta. Às vezes as pessoas não valorizam uma pequena mensagem. Mas uma mensagem de 10, 15, 20 minutos, em um segundo, muda a palavra, uma palavra transforma aquela vida. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, que o sacerdote seria responsável para levar Josué às pessoas. Havia uma preocupação muito grande da parte de Deus em respeitar as autoridades espirituais. E hoje é o que menos se faz. No passado, isso vocês encontram muito nas redes sociais. No passado, quando um líder espiritual chamavam a atenção de uma pessoa para que ela mudasse de atitude, a pessoa mudava. Hoje a pessoa muda de igreja, porque elas não aceitam a repreensão. E não é para o mal, é para o bem. Muitas vezes a sua repreensão pode ajudar a pessoa em vários aspectos da vida dela. E aqui, o sacerdote seria o responsável. Deus estava comandando. Olha, Moisés, dê uma parte da sua autoridade, escolha. Deus escolheu, mas o sacerdote, que era o responsável espiritual, estava ali. Por isso que a Bíblia diz, ai daqueles que se levantam contra os meus escolhidos, contra os meus ungidos. Porque você não sabe se aquele ungido pode abençoar a tua vida. Você não sabe disso. Às vezes uma palavra muda totalmente uma história. O que me chama a atenção também, vocês sabem quantos dias por ano nós temos que dedicar ao Senhor? São sabatotes? Vocês sabem, não? Mas quantos dias? Nem eu sabia. Que a gente passa despercebido, eu estou estudando 30 dias por ano. Olha que coisa incrível. São dedicados a Deus. 30 dias. Tabernáculo são 8 dias. Nós temos as demais festas, juntando todas elas, são 30 dias por mês, por ano. As luas novas, que é um dia de busca. Por isso que Isaías 66, 23 diz assim, e será de uma lua nova a outra. Toda a carne deverá vir adorar o Senhor. Esta adoração é Deus esperando você. Não é que você vem aqui apenas passear. Porque o shopping é bem melhor para ir. Um camping é legal, a praia é melhor do que vir aqui. Mas você vem aqui, não, você não tem que falar nada, você tem que ficar na sua. Estou de olho em você. Olha, às vezes eu me exceto. Não quero falar. Eu sei que é melhor. Só que aqui você tem uma coisa muito melhor. Aqui você se encontra com Deus. E é aqui que será que você vai receber do céu a unção, a transformação, a mudança. É aqui que quando as coisas apertarem, você vai correr para pedir. E a Bíblia diz que dias difíceis virão sobre a terra. Dias que como nunca houve, desde que existe homem sobre a terra.
E nós estamos vendo, irmãos. Não precisa ir muito longe. Basta você ver o que está acontecendo na Ucrânia. Um país de um povo inteligente, um povo de classe média, um povo bonito, um povo forte. Mais de 10 milhões tiveram que abandonar suas casas. Você já parou para pensar o que é isso? Você ter que sair da sua casa, deixar tudo para trás, ir com a roupa do corpo para um lugar que você não conhece, para recomeçar tudo de novo? Você já parou para pensar se hoje você não pode voltar para a tua casa? É o que está acontecendo lá. E quando você volta, a tua casa está em ruínas, só tem ruínas. Esse é o princípio das dores. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu conheci há muitos anos atrás um senhor. Ele morava no interior de São Paulo, beirando Mato Grosso. Naquela época existia um problema grave lá, hoje já parece que não tem mais, que era gafanhotos. Em vez em quando vinha uma praga de gafanhoto que comia até o talo, não ficava nada. E ele tinha uma chácara e produzia. E ao sábado ele ia à igreja. Era bem cedinho, alguns sitiantes ao redor correu lá e diz: olha, fulano, vem nos ajudar a cavar buracos, porque está vindo um enxame de gafanhotos e vai destruir tudo. Ele falou: ó, você me perdoa, mas eu não vou poder ir, não. Como assim? Eu tenho um compromisso com Deus. Você é louco? Não, loucos são vocês, eu não. E todo mundo disse: não tem juízo. O que ele fez? Levantou, pegou a família, foi lá no meio da plantação dele, orou a Deus e colocou nas mãos do Senhor. Senhor, se for a tua vontade que não exista mais, não existirá. Se for na tua vontade que permaneça, que permaneça. E foi embora. Foi para a igreja. Quando voltou, como era longe da cidade, ele só voltou à tardezinha. E o coração dele veio, a gente tem fé, mas o coração não tem, né? Aqui tem, às vezes tem fé, aqui não tem. O coração veio apertado, só imaginando chegar e não ter mais nada. E ele vinha vindo lá com o carrinho dele e olhando as plantações dos vizinhos, não tinha mais nada. Lá de longe ele viu um oásis, só um pedacinho de terra de pé. Era a chacrinha dele. E aí ele agradeceu a Deus e começou a perguntar o que aconteceu. Quando estavam chegando na propriedade dele, veio uma ventania e desviou os bichinhos. Os bichinhos foram. É assim que Deus faz. Deus desvia os bichinhos para não comer a nossa plantação, não comer o nosso dinheirinho, né? Como diz lá em Ageu, e você vai receber o seu salário, é como se colocasse num saco furado. E lá em Ageu diz assim: marque bem esse dia. A partir de hoje, o celeiro está vazio, a oliveira não tem azeitona, a macieira não tem maçã. Então, ou seja, não tem nada, é zero. E 0 vezes 0 é 0. Mas eu vou abençoar vocês, porque Deus faz do 0 1 milhão. Porque o Deus faz o que Ele pode, como Ele quer e para quem Ele quer. Então, essa é a diferença. Deus nos deu esses 30 dias por ano para estar na presença dEle. É natural que aqueles que estão se achegando, alguns têm dificuldades. E esses que têm dificuldades, ore a Deus para solucionar. E Deus aceita. Agora, aquele que não tem motivo, a não ser de saúde, mas não precisa, e não vem na presença de Deus para fazer o que ele acha que deve ser feito, aí ele vai ter que conversar com Deus. Não somos nós que vamos conversar. Porque não cabe a nós julgar as pessoas. Nós cabe a nós respeitarmos as decisões. Mas nós sabemos que quando nós estamos na presença de Deus, as bênçãos com certeza virão. E eu não tenho dúvida que essa semana, aquela oração que nós fizemos, que você fez, Deus vai atender. E Deus vai dar uma resposta. Porque Deus quer pessoas que têm fé. E a confiança. Não tenha sombra de dúvida, irmãos. Deus continua do mesmo jeito.
E nós vemos aqui, há uma relação enorme, enorme de ofertas diárias que naquela época era feita. Só que Deus era tão misericordioso que se o indivíduo fosse rico, ele deveria trazer um novilho. Fosse remediado, um carneiro. E se fosse pobre, uma pombinha. Deus nunca exigiu de um pobre o que ele não tem para dar. Mas Deus não poupa o rico que tem. Então, a misericórdia de Deus é uma coisa que a gente precisa começar a compreender e entender, né? E Deus nos deu a primeira festa, que é o Shabat, o sábado. Eu ouvi um ditado judaico que diz o seguinte: o judeu que trabalha sábado nunca deixará de trabalhar. Ou seja, vai morrer trabalhando porque nunca vai amenizar a sua vida profissional. Né? O Shabat é um dia de refrigério, porque você vem no dia tumultuado. Uma semana é patrão perturbando, é cliente reclamando, é o banco te ligando, né? É não sei o que acontecendo, é carro quebrando, enfim, uma série de problemas. Aí você chega ao pôr do sol de sexta-feira e você entra no milênio, entra num oásis espiritual. Nesse oásis, o que você faz? Você refrigera a sua alma. Você carrega as suas baterias. Você louva a Deus. Você ouve palavras de estímulo. Você ouve orações. Ouve testemunhos. Aí você está pronto para recomeçar. A segunda festa, a festa de Rosh Hodesh ou da Lua Nova. Para que ela serve? Nós ainda estamos gateando nesse aspecto. Mas a festa de Rosh Hodesh, da Lua Nova, o que deve ser feito nesse dia? Um jantar especial para marcar a família. Porque o único que é Shabat é trombetas. Os demais é para marcar. Então nós tivemos, foi a virada agora do mês, né? O dia 1º do mês foi no dia 1 de julho. Segundo está aqui, estou em dúvida, acho que é isso mesmo. Aí, nesse dia, nós começamos a contar o mês. Por que mudaram os calendários? Para a gente se perder no meio do caminho. Para omitir esta festa bíblica, que é uma festa importante. Por quê? Eu sabendo quando começa o mês, eu sei quando as festas bíblicas vão cair. Então, depois nós temos Pêssar. Pêssar, Páscoa, não é uma festa. A palavra Pêssar, passagem, é o sacrifício de Pêssar. A festa é a festa de Shavuot, a festa de pães ázimos, Hamatzot. Hamatzot. Essa festa de 7 dias é aquele período em que nós tiramos o quê? O fermento das nossas casas, né? Para que tirar o fermento? Porque quando você tira o fermento, você o ano inteiro não gosta de comer macarronada. Tem gente que não gosta. Mas quando você tira, parece que dá uma vontade de comer, né? Dá uma vontade de comer um ravioli. Então, aquele período que você tirou é para você refletir. E quando você tira o pecado da sua vida, você sente vontade do pecado de novo. E não é isso que tem acontecido na sua vida. E ali, terminando essa festa, no primeiro domingo, começa a contagem do Homer. Lembra que o Hélio postava toda semana? 50 dias. Para que serve aquilo ali? Para preparar o nosso espírito para receber Shavuot. Shavuot é Pentecostes, é o recebimento do Espírito Santo. Então isso nós estamos fazendo treinamento aqui nesse mundo para receber o dom do Espírito Santo. Nos dias apostólicos eles receberam uma parte desses dons, uma pequena parte. E o que aconteceu? Em um sermão, Pedro, que não era eloquente, Pedro, que não era um sacerdote, Pedro, que não era um teólogo, em um sermão, ele levou 3.000 pessoas a aceitar o Messias. E isso vai acontecer em breve conosco. Depois nós temos a festa das trombetas, que é uma lua nova. A festa de Teruá, ela significa o quê? Um grito de guerra. Ela significa o anúncio da volta do Senhor. Quando nós celebramos trombetas, nós lembramos que
Yeshua voltará ao som de trombetas. Nós lembramos do toque das 7 trombetas. E essas 7 trombetas está no Apocalipse. Eu nem gosto de ler, porque é tremendo. Quando essas trombetas começarem a serem tocadas, o juízo de Deus vai cair sobre a terra. E isso é uma coisa difícil, muito complicada. Depois nós temos o dia da expiação. O dia da expiação, que é o Yom Kippur, é um dia de reflexão. Um dia de você rever tudo o que aconteceu naquele ano. Porque a maioria das pessoas ignoram o que passou para trás. Mas você tem que rever, porque você é fruto do que aconteceu. Você é fruto do que passou. E depois da expiação, nós temos a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos representa o milênio. Quando toda a humanidade, querendo ou não querendo, vai ter que se apresentar ao Senhor. Ela vai ter que estar na presença do Senhor durante 1000 anos. E lá Isaías diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Porque aqueles que desobedeceram vão perecer. E Zacarias 14 diz que aqueles que não celebrarem a festa dos tabernáculos, não virá sobre ele o quê? As bênçãos. Então, celebrar tabernáculos, celebrar as festas bíblicas, gera bênção, gera paz, gera prosperidade, gera saúde, que é o que todos nós procuramos. Todo ser humano, quando nasce, ele tem um único propósito na vida: crescer, prosperar e ser feliz. E só existe uma alternativa: servir o Deus bendito. Não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. Não adianta. Você pode ir lá para o mundão, você pode tentar, mas você vai acabar de novo na presença de Deus. Ou agora, ou no dia da ressurreição. Porque a Bíblia diz que uns ressurgirão para a alegria e outros vão ressurgir para o castigo. E nós temos a última festa, que é a festa do 8º dia. Essa festa do 8º dia, depois de tabernáculos, que é o último Shabat, o 8º dia, representa pós-milênio, quando Yeshua vai entregar o reino a Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que ela não viu nem o sol nem a lua, porque não precisará mais. Porque aí inicia agora a eternidade. O milênio é uma coisa, a eternidade é outra. Então, que estejamos aptos, preparados para alcançar essas coisas. Muitas vezes você não sabe ou não entende o porquê nós buscamos estar na presença do Senhor. Hoje eu entendo que eu tenho preocupações dobradas, porque quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho orado pela minha família, tenho orado pela minha filha, pelo meu genro, pelos meus netos. Por quê? Porque é uma preocupação sempre a mais. A gente se preocupa com o futuro. Então nós temos que preparar as jovens que estão aqui, né? Também os jovens que estão aqui. Se preocupe, né? Como você vai fazer o seu futuro? Se você vai ser feliz ou vai ser infeliz? Tudo isso só tem uma resposta: quando nós estamos sob a bênção de Deus. Quando nós estamos sobre a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Aí nós somos felizes. Mas quando nós decidimos fazer as coisas da nossa maneira, aí é um pouco mais difícil. O caminho é mais turbulento. E às vezes, normalmente, não acaba bem. Então, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, quer na área profissional, quer na área educacional, quer na área sentimental, ore ao Deus bendito. Peça a Deus. A Bíblia diz que nós podemos pedir o que? Sabedoria. Peça.
Ah, mas eu sou muito sábio. Será? Será mesmo? Ah, eu sei tudo. Tem certeza? Não é bem assim. Por quê? A vida, ela é interessante. Deveria ser assim. Nós nascemos com 100 anos e morrer com alguns dias de nascimento. Por quê? É o inverso. A gente nasce pequenininho, vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Quando a gente sabe tudo, morre. Não tem graça. Quando você aprendeu tudo, aí você morre. Então ninguém sabe nada da nossa vida. Tudo hoje é teoria. E existe uma palavrinha que nós deveríamos tirar do nosso calendário. Eu acho. Essa palavra significa vai dar errado. O sinônimo de eu acho vai dar errado. Não tenha dúvida. Toda vez que eu disse eu acho, dei com os burros na água. E olha que não foi uma vez só não, viu? Foram várias vezes. Que eu achava tudo. E aí o que acontecia? Não achava, me perdia no meio do caminho. Isso é a vida nossa. É a vida de cada um. Então Deus, nesta paraxá de hoje, Ele mostrou a preocupação que Ele tinha, já porque já tinha antecipado, quando Moisés chegou a dizer, olha, dá um líder. Eu já tenho ele, Josué. Então não se preocupe. Se você não quiser fazer, já tem outro no seu lugar. Pode ficar tranquilo. Já tem outro na fila. Só que na agenda de Deus, ele já tem tudo certo, já está tudo certinho. Mas ele vai experimentar você. De repente dá certo com você. A felicidade é o sonho de todos nós. Só que ela só se alcança quando nós temos uma vida regrada nos princípios das Escrituras Sagradas. Quando nós fizemos oração para as crianças, hoje eles querem acabar com os nossos filhos, querem acabar com a família. Cabe a nós impedir, até onde podemos. Nós temos limitações, é óbvio. Nós temos as nossas limitações, mas cabe a nós sabermos escolher o caminho que vamos fazer. Certa ocasião, os fariseus tentaram pegar Yeshua, dizendo a ele se nós deveríamos pagar impostos a César. Não podemos esquecer que César, que os romanos, eram bandidos. Eles invadiam o país com o exército, com mercenários, tomavam o poder e obrigavam as pessoas a pagarem impostos a eles. E aqueles que não pagassem, aqueles que não se submetessem eram mortos. Então eram criminosos, sem sombra de dúvida. Não era uma nação séria. Nenhum daqueles impérios eram sérios. E chegaram para Yeshua e falaram, é lícito pagar impostos a César? Se ele falasse não, ele teria problema com quem? Os romanos. Se ele falasse sim, ele teria problema com quem? Com os judeus. Colocaram ele numa encruzilhada. Aí ele disse, quem tem uma moeda aí? Aí deram uma moeda. O que tem nessa moeda? Ah, tem a esfinge, César. Então dai a César o que é dele e a Deus o que é dele. Simples assim. Quem estabelece os governos é Deus. Não somos nós. Não é urna eletrônica, não é propaganda eleitoral, não é pesquisa eleitoral, nada disso. Quem estabelece os governos é Deus. Se uma nação precisa ser punida, ele coloca um péssimo governante. Se uma nação precisa ser levantada, ele coloca um bom governante. É assim que funciona. Agora, cabe a nós dar o que é de César, cumprir a nossa obrigação, mas não deixar de cumprir a obrigação com Deus, com a família, com os filhos. Porque nós não sabemos quando essas coisas hão de vir. Para Deus, 1000 anos é como um dia. A nossa vida passa como um sopro. Passa rapidinho. Eu tenho lembranças ainda de quando a Evelyn era bebê. Às vezes, quando eu pego o meu netinho, a minha netinha, eu lembro dela, bebê. Já é mãe de 2 filhos. Então, é muito rápido. Por isso, meus irmãos, a melhor solução que nós temos hoje é estarmos na presença de Deus.
É buscarmos estar confiantes que Deus pode tudo em nossas vidas. Que podemos ser felizes na adversidade. Podemos ser felizes no meio do problema. Não podemos nos entregar. Não podemos desistir. E existem fórmulas para isto. Nessa sociedade de hoje, ontem eu estava conversando com meu cunhado. Na nossa época de faculdade, para fazer uma faculdade, era difícil. Praticamente impossível. Hoje é uma facilidade incrível. Você pode fazer 3, 4 no mesmo tempo. Tão simples que está. E a maioria das pessoas prefere ficar no Facebook, em vez de fazer uma faculdade. Hoje, quem tem uma faculdade é analfabeto. Hoje, as empresas não olham mais essa graduação. Ele vai ver as suas pós. Que pós você tem sobre isto? O mundo está. Então, os jovens, se dediquem a isso. Aproveite o seu tempo, a sua energia, para serem melhores cidadãos, para terem resultados melhores na vida. Não adianta você achar que vai cair do céu, não, porque no céu cai algumas coisas. Cai chuva, de vez em quando nos aviões, de vez em quando está passando na rua assim, cai um vaso do prédio lá em cima, isso cai. Um passarinho faz uma besteira em você, isso cai. Agora, quer fazer a diferença? Se prepare, estude. Seja o melhor, outra coisa, seja o melhor na sua área. Como ser o melhor? Faça o melhor que você puder. E se você não for o melhor, seja o mais esperto. Porque às vezes não dá para a gente ser o melhor em virtude das nossas possibilidades. Você não conseguiu fazer uma Harvard, né? Você não conseguiu fazer outra coisa. Então você conseguiu fazer o máximo, uma FMU. Então, seja mais esperto, não é? Eu me lembro que eu trabalhava na Petroquímica, já para encerrar, e os meus colegas eram formados todos na USP. E eu tinha um male-male, um técnico meia boca. Só que eu era mais dedicado. Eu lia bastante. E aí o que acontece? Fomos chamados para ir para uma grande empresa. É hoje um fabricante, o maior fabricante de colchões, você vê em todo shopping tem essa fábrica. E ele estava tendo problema, ele não conseguia resolver o problema da espuma. Aí chamou 3 empresas e cada um mandou um técnico. Eu fui um deles. E todo mundo e cada um queria ser melhor que o outro. Só que eu não era besta. Mas deixa eles resolver. Se eles não resolver, eu fico aqui só de olho. Eu já sei o que vai dar errado. Então nós temos poucas possibilidades. Aí foi o primeiro, deu errado. Eu só no meu canto. Não estou aqui. Foi o segundo, deu errado. Depois que deu errado, falei, gente, é o seguinte, vamos tomar um café, vamos pensar. Aí eu fiquei analisando o que eles fizeram errado. Aí eu descobri a solução. No erro deles eu consegui acertar. Eles eram muito melhores que eu, só que eram arrogantes. Então, muitas vezes, no erro do outro você acerta. Nós temos que analisar desse jeito. Eu não posso ser o primeiro da fila. Se eu não sou o melhor, eu tenho que ser o mais ligeiro. Eu tenho que ser o mais ágil. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. E hoje a oportunidade que nós estamos tendo é justamente essa, de você se especializar em alguma coisa, procurar. O mundo está mudando muito. Então, seja o melhor no que você faz, desde que você esteja na presença de Deus. Porque aí você vai contar com as bênçãos. Deus te dá o quê? Sabedoria. Salomão, a Bíblia diz que ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. E Deus disse, como você não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu seus inimigos, eu vou te dar tudo isso. E vou te dar mais sabedoria. Então, muitas vezes, você quer o quê? Ah, não, eu quero dinheiro, eu quero poder. E, normalmente, o dinheiro e o poder não é o que traz alegria. Porque, se fosse assim, não existia psiquiatra nem psicólogo. Porque os psiquiatras e psicólogos vivem dos ricos, porque pobre não tem como pagar, não tem nem como comer, como é que vai pagar psicólogo? Então, maluco só rico, porque pobre nem maluco ele pode ser. É difícil de ser maluco. Então, o que acontece? Peça sabedoria a Deus. Essa semana que vamos começar, se você tiver algum probleminha para resolver, não tente resolver você.
chegue e coloque no altar do Senhor. Oh, Deus, eu tenho esse problema aqui. Não estou conseguindo resolver. A minha mente já está turbada, eu não consigo enxergar. Me dá a solução. Eu tenho certeza que a resposta virá. Quantas vezes, irmãos, já tive respostas dormindo, sonhando. Não conseguia resolver o problema. Era uma coisa, eu falei, meu Deus, como é que eu... Aí estou dormindo, vinha a resposta. Mas era tudo fruto de oração. Então, a porção dessa semana trouxe isso para nós. Deus já tinha cuidado do sucessor. Deus já tinha cuidado do seu povo. E eu digo para você, Deus tem cuidado do seu dia a dia. A sua vida já está cuidada pelo Senhor. Enquanto você estiver sobre a proteção de Deus, não se preocupe. Virá dias difíceis, virá adversidade, mas virá vitória, virá prosperidade. Amém? Que Deus abençoe a todos.